Olha, tem gente falando que a maior armadilha financeira da história está acontecendo agora. É, isso aí, no youtuber gringo, tem gente fazendo vídeos assim. E essas chamadas, eu sei que elas são curiosas, elas chamam a atenção. Eu acho muito importante para o investidor que gosta de estar bem informado, ele entender que armadilha é essa, o que estão falando, como isso está afetando várias classes de ativos e principalmente o que fazer em relação a isso. Quem é clubista sabe que a gente vai falar, mas quem está caindo de paraquedas vai entender um pouco melhor o nosso método. Então presta muita atenção no vídeo, deixa o dedo no like e bora para a condução do gênio Felipe Almeida, Filipão, cara que tem orgulho de chamar de sócio, que vai contar toda essa história. Eu sei que você provavelmente já passou por esse tipo de situação aqui. Você vai investir na bolsa, numa ação da vida, aí assim que você compra aquela ação, parece que é só porque você entrou, parece que é pessoal. O mercado simplesmente começa a cair a partir dali. Você continua acompanhando o seu extrato da corretora e tal, e os próximos dias, semanas, às vezes, o mercado só cai. Parece que passa um tempo assim. Toda vez que você vai fazer um aporte maior, parece que é a mesma coisa. E para exemplificar esse tipo de sensação que a gente tem, eu gosto de trazer alguns exemplos. Como esse aqui, ó. Se a gente olhar para a bolsa americana, o S&P 500 nos últimos 5 anos, a gente vê uma alta de 80%. Aí você olha e pensa, poxa, a bolsa americana é muito forte mesmo, né? Isso aqui é uma valorização forte, eu quero ter na minha carteira, é importante, a gente também gosta de ter. Agora, imagina o cara que comprou bolsa americana ali em 7 de fevereiro de 2025, sendo que nos próximos meses ele viu o portfólio de ações americanas dele cair mais de 15%. Ora, isso aqui é bem representativo dentro de uma carteira. Mesma coisa pode ter acontecido com quem investiu nas ações do Banco do Brasil, por exemplo. 5 anos para cá, alta de 43%. Mas olhando em janelas mais curtas de tempo, a gente vê ali de 9 de maio até 1º de agosto de 25, 37% de queda. Eu sei que às vezes isso consome a gente um pouco por dentro, que afinal de contas você pensa, poxa, por que eu não esperei só mais alguns dias para comprar na hora exata? Se você não sente mais isso, provavelmente você já sentiu no passado, e se você nunca sentiu isso, provavelmente você nunca investiu por muito tempo também. Esse tipo de pensamento, de sentimento, ele é natural, todos nós somos seres humanos e estamos sempre expostos aos nossos vieses emocionais. O que a gente quer de verdade é comprar aquele ativo na hora perfeita, no dia em que ele chegou no fundo, e vender também horas antes de despontar uma grande crise, porque aí você pegou o máximo lucro possível. Emocionalmente é isso que a gente quer como ser humano. Só que aí quando a gente encara a realidade do jeito que ela é, a gente entende que isso não é possível. E por mais que muita gente tente fazer esse tipo de coisa de forma perfeita e ideal, na prática isso não acontece. Porque se fosse assim tão fácil, se fosse possível, a gente não veria a média dos investidores comuns em termos de rentabilidade em todas as janelas de tempo no S&P 500, principal índice de ações lá dos Estados Unidos, os investidores sempre perdendo para a própria bolsa, ou seja, não conseguindo replicar nenhuma rentabilidade média do mercado. E é justamente aqui que a gente começa a encontrar a grande armadilha que a gente fala nesse vídeo. É ela que coloca boa parte dos investidores em fragilidade, que acaba fazendo com que eles percam dinheiro. E essa armadilha, ela acontece em 2 estágios diferentes. O primeiro estágio é aquele onde a galera mais experiente e esperta tá pensando em comprar os ativos. O preço normalmente tá nas mínimas, ninguém tá falando bem de um determinado ativo e o pessimismo tá dominando. Para ficar mais fácil da gente exemplificar, vamos voltar a pouca coisa no tempo. Se a gente volta para 1 ano atrás, é difícil a gente lembrar, mas aquele era o exato cenário em que a gente via a Bolsa de Valores do Brasil no final de 2024. A gente entrou em 2025 com a bolsa caindo 10%. E as notícias, como sempre naquele momento, eram essas aqui, ó. Ibovespa tem a maior queda em 2 anos, com pessimismo persistente. Índice que mais caiu em 2024 é o Ibovespa. O investidor estrangeiro abandona a B3 e causa déficit bilionário. Muitos até classificando 2024 como um ano melancólico. Olha que loucura, no final de 2024, essas aqui eram as apostas médias do que iria acontecer com o Ibovespa em 2025. Perceba que o mínimo esperado era o JP Morgan, onde o Ibov alcançaria 135 mil pontos, e depois ali o mais alto era a CM Capital com 154 mil pontos. E aí é justamente nesses momentos de maior pessimismo, de mercado descontado de verdade, justamente por causa da queda dos preços somada ao pessimismo, que o estágio 1 da armadilha se coloca, onde as pessoas que têm um olhar mais treinado para fugir da emoção começam a, na verdade, pensar muito mais em comprar do que em vender. Foi o que aconteceu com os investidores estrangeiros, que aportaram 27 bilhões de reais na B3 em 2025, apesar de freio e neto ali no segundo semestre. Enquanto estava todo mundo pessimista com a bolsa ali no final de 2024, começo de 2025, na verdade, esses investidores aqui começaram a comprar pesado na virada do. E aí é justamente depois do estágio 1 que começa a vir o estágio 2. Agora que isso tudo já passou, que a gente está sendo engenheiro de obra pronta aqui, falando do ano passado, em como é que o índice se comportou, a gente já começa a ver o estágio 2 entrando em vigor. É a hora que as emoções dos investidores começam a interferir na capacidade de julgamento. As pessoas, nesse momento, passam a não comprar mais os ativos somente
somente porque é um bom ativo, por causa dos seus fundamentos, e sim em busca de uma valorização desse ativo que já sobe tanto. É o caso do próprio Ibov, que subiu mais de 40% de um ano para cá, e já na virada para 2026, alcança quase 180 mil pontos pela primeira vez na história. E aí o tom das notícias agora, na virada de ano, já é completamente diferente. Ibovespa, o salto final, Ibovespa a 300 mil pontos, veja projeções. Ibov sobe mais de 30. O que esperar da Bolsa do Brasil em 2026? Um cenário completamente diferente do que a gente viu há um ano atrás. E é justamente nessa hora que os investidores acabam caindo nas armadilhas. Ora, então agora sim é a hora de comprar ações. Os juros já estão quase começando a baixar. Agora eu vou pensar em começar a me posicionar. O mercado já subiu, já deixou muita gente mais segura. Sendo que no fundo, esses investidores estão sendo levados muito mais por um viés emocional. Mais especificamente, o que se chama, dentro do mercado financeiro e fora também, de movimento de FOMO. Fear of missing out, medo de ficar de fora de um movimento. Ora, ao ver novas notícias de bolsa subindo, é natural que os investidores que estão lá na renda fixa ganharam 15%, 14% no ano passado, mas viram a bolsa subir 44%, eles começam a pensar, tá, mas será que a minha carteira não deveria ter mais bolsa nesse momento, então? Afinal de contas, a rentabilidade está muito diferente. Me conta aqui nos comentários se você já pensou alguma coisa desse tipo. Quando a bolsa está subindo muito, você tem uma parcela em renda fixa e não queria ter. Ou o contrário, às vezes a bolsa caiu demais no ano, você fica comparando. Se eu tivesse deixado tudo no CDI, teria sido muito melhor para mim. Se isso nunca aconteceu com você, me conta aqui embaixo se você já viu acontecer com alguém. O fato é que essa história de fear of missing out, sempre perder uma oportunidade melhor, ela é estudada pelas casas mais sérias de investimento do mundo, como é o caso da Fidelity. Ou nessa reportagem aqui da Forbes, a obsessão insuportável de Wall Street pelo FOMO, que pode levar o mercado a uma década de retornos desanimadores. E sabe o que é que acontece dentro da gente quando a gente começa a entrar numa postura como essa, de medo de ficar de fora? A gente cai em um outro viés muito comum dentro do mercado financeiro, que é o viés da confirmação. A gente basicamente vai em busca, inconscientemente, de informações, notícias, conselhos que confirmem aquilo que a gente está falando. Aí eu abro a notícia do Ibovespa subindo, eu abro a projeção do Ibovespa subir ainda mais esse ano. Eu atendo a ligação daquele meu assessor de investimentos que fala que a bolsa está subindo e tem um produto atrelado à bolsa que vai trazer uma rentabilidade muito boa para esse ano. Tudo isso é o viés de confirmação, apoiado pelo FOMO que existe dentro de nós, fazendo com que você aumente a posição de ações na tua carteira no momento indevido, desbalanceando todo esse processo e te levando invariavelmente a perder dinheiro ou ter rentabilidades abaixo do que deveria. Isso porque enquanto o mercado está subindo, a tendência é que todo mundo otimista tende a comprar. Passa pela fase de euforia e ganância, os picos de mercado e a euforia realmente toma conta. E aí, em algum momento, o mercado vai cair, isso é natural. Onde o pânico e o desespero levam a vendas generalizadas. As pessoas que compraram sem fundamento, que estavam pesadas demais em ações, que veem a carteira começar a cair, elas simplesmente vendem no momento errado. Depois de passar a grande oportunidade, os grandes investidores já compraram na baixa, o mercado começa a se recuperar e o ciclo se repete novamente. É uma mistura de FOMO com viés de confirmação e isso está acontecendo nesse momento. Basta a gente ver as notícias recentes. O S&P 500 renovando máxima, o Ibovespa renovando máxima, empresas como a Nvidia ali subindo mais de 1.200% nos últimos 5 anos, a Alphabet ali, controladora do Google, subindo mais de 200, Microsoft subindo 100, Meta subindo 130, o que acaba puxando a bolsa americana para cima. É literalmente o momento onde a ganância e a euforia podem começar a tomar conta. Ah, Felipe, então quer dizer que é muito errado comprar investimentos depois que eles subiram, é isso? E na verdade não. O que é errado é pegar essa emoção e deixar ela comandar a tua carteira de investimentos. Passa na cabeça de boa parte dos investidores nesse momento poxa, eu posso até já ter um pouco de ações na minha carteira, mas eu vou aumentar pra caramba, porque eu acho que vai ter muita valorização e se eu tiver mais exposto a esse mercado, eu ganho mais dinheiro. Esse é o erro. Fugir da tua gestão de risco somente de acordo com o que o mercado tá fazendo em momento A ou em momento B. Dito tudo isso e entendido o que é que acontece por trás dos teus divertidamente aqui, como é que você evita de cair em qualquer tipo de armadilha e como é que você sabe sempre a hora certa de comprar ou de vender um ativo, independente se é alta ou se é baixa. É justamente aí que a gente encontra o conceito de alocação de ativos, a principal estratégia que a gente usa para investir mais de 5 bilhões de reais aqui no Clube do Valor. E que, inclusive, comprovadamente por estudos, explica mais de 90% do bom retorno dos investidores no longo prazo. E é justamente isso que explica a performance muito maior dos modelos de carteira ideais que a gente tem aqui no clube, seja para investidores mais arrojados, seja para investidores mais conservadores, que aceitam menos volatilidade, menos risco na carteira, mas ainda assim, pela boa estratégia de alocação de ativos, também tem uma performance que costuma rodar acima do CDI do Ibovespa no longo prazo. E o processo para isso é muito simples. O primeiro passo é sempre definir as porcentagens de cada uma das classes de ativos
que você vai sempre buscar na tua carteira. Ou seja, alguma classe de ativos subiu muito acima disso, ora, não é hora de comprar, é hora de vender. É assim, o único jeito de você estar sempre na contramão do mercado. Quando está todo mundo ganancioso, otimista demais, na verdade você está cauteloso, você está vendendo ativos. E o contrário é verdade. Quando o mercado está lá embaixo, está todo mundo pessimista demais, você na verdade está comprando pesado, aproveitando essa diferença de preço. Então se você está olhando para essas notícias de máxima do mercado, de ativos subindo pra caramba, e se você até ver esse vídeo estava pensando em aumentar posições de ações na sua carteira, na verdade o que você precisa rever é justamente como é que está esse desenho da tua carteira. Quem disse que essa é a hora certa de aumentar pesadamente a tua parcela em ações? Inclusive o que a gente gosta de fazer é sempre o movimento contrário. Se você se tornou um investidor um pouco mais arrojado ao longo do tempo e você quer aumentar a sua posição total em ações, o melhor momento de fazer isso não é quando o mercado está subindo. O melhor momento de fazer isso é quando o mercado está de lado e até caindo, para que você sempre garanta para você mesmo que você não está caindo num viés emocional naquele momento. Ah, Felipe, mas eu não tenho um plano de investimentos muito bem definido que me leve a retornos muito acima da média. Aí nesse caso eu preciso te dizer que a gente ainda está com as vagas para te entregar um novo plano de investimentos para 2026 totalmente personalizado, para que você possa passar por esse ano que não vai ser fácil no mercado financeiro, juros continuam na máxima, eleições pela frente, mercados batendo topos históricos. Então se você quiser encontrar uma forma de investir que pode chegar até a dobrar o teu potencial de retorno, aí eu te convido a clicar em algum botão que vai aparecer aqui embaixo ou na tela para você receber o teu novo plano de investimentos para 2026 de forma totalmente gratuita, de acordo com as nossas filosofias de investimento aqui do clube. Dito tudo isso, eu te falei qual é a armadilha que acontece no mercado, que na verdade não está fora, está muito mais dentro da gente. E como é que a gente faz de forma sistemática para fugir e na verdade ir contra a maré do mercado. Se está todo mundo comprando, você vende. Se está todo mundo vendendo, você está comprando. Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para ajudar a melhorar a performance média dos investidores no Brasil e no mundo. Dito tudo isso, para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.